Olá, meu querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje, em comemoração aos 1.000 inscritos, eu estou muito feliz com essa marca. É um projeto que eu comecei para impactar pelo menos uma pessoa só. Aí você vê que já impactou milhares. É uma realização muito legal, muito bacana para mim aí. E eu espero aí estar colaborando com você novamente. Em comemoração a essa marca, eu vou gravar uma palestra aqui para você. Espero te ajudar realmente aí a impactar ainda mais a sua vida financeira. A palestra eu intitulei de Inteligência Financeira, como administrar suas finanças. E em comemoração aí, eu não ganhei uma placa, né, o Play de prata, mas eu ganhei esse GIF do YouTube aí, comemorando os 1.000 inscritos. This is Banana, deve ser alguma coisa bem legal aí com o pessoal do Google, né? Vamos lá, vamos para a nossa palestra. Começando, eu vi no livro do Jerônimo Tel, um livro sobre produtividade para quem quer ter tempo, e ele falava lá que temos 4 elementos essenciais para a felicidade. A realização pessoal, realização profissional, realização financeira, e o quarto elemento é exatamente o equilíbrio em todos esses papéis. E então a gente vai focar aqui na realização financeira, e, na verdade, um equilíbrio também, né? Porque se você não for realizado financeiramente, você nunca vai ter o equilíbrio aí e nunca vai ter esses elementos essenciais para a sua felicidade. Eu quero começar aí falando do livro Pai Rico, Pai Pobre, A Corrida dos Ratos. Essa palestra aí, pelo menos o início, eu me baseei bastante nesse livro, que tem aí uma mudança, realmente ocorreu uma mudança na minha mentalidade muito grande, assim, uma mudança muito grande na minha mentalidade financeira quando eu li esse livro. Então, eu tenho, sim, uma missão aqui de passar adiante as lições que eu aprendi nesse livro. Se você não leu ainda, eu te oriento que leia. E aí ele começa falando de várias coisas, né? Principalmente da Corrida dos Ratos, que é exatamente o porquê, né, a classe média vive sempre em constantes dificuldades financeiras. Vamos dizer, a linha da receita da classe média, normalmente ela tem uma subida. Quando você começa a sua vida profissional, você ganha um valor, e à medida como você vai se profissionalizando, vai estudando mais, vai tendo promoções no seu trabalho, você vai ganhando aumentos. E o que acontece na maioria dos casos, né? Na maioria das pessoas de classe média? Conforme ela vai ganhando mais aumento, vai tendo uma renda maior, ela também vai aumentando suas despesas, compra uma casa maior, troca de carro para o mais novo, e as despesas sempre vai acompanhando a sua renda. E aí o que acontece? Devido a isso, a pessoa nunca tem dinheiro para investir, porque as despesas é sempre a mesma proporção da renda. Então, a pessoa gasta 100%, tem uns que conseguem gastar até mais 100% da sua renda, né? E nunca vai sobrar dinheiro para investir. Ao contrário, em vez de comprar ativos, que são investimentos, as pessoas passam a vida comprando passivos, dívidas, carro financiado, casa financiada, cartão de crédito, as pessoas se endividam no cartão de crédito, e esse é o grande motivo das pessoas viverem essa corrida dos ratos. As pessoas vivem querendo buscar mais renda sempre, se profissionalizar e tal, mas esquecem da outra parte, da parte das despesas, que se ela não controlar suas despesas, ela nunca vai ter dinheiro para investir. Então essa é a grande sacada do livro. E ele explica também, né, o porquê que os ricos ficam cada vez mais ricos. A mentalidade rica, né, aquele que não vai viver na corrida dos ratos, que sai, né, vai para a pista de alta velocidade, né, que o autor do livro fala, o que acontece? A renda dele é sempre maior que a despesa. E a diferença, ele investe em ativos. Ativos nada mais são aqueles investimentos que geram retorno para você, geram renda sem você precisar trabalhar. Por exemplo, aí, tem um investimento no Tesouro Direto, tem imóveis, títulos imobiliários, ações, tem vários tipos de investimentos, né? Na renda fixa, aí, CDB, LCI, LCA. Então tem vários tipos de investimento, principalmente na área financeira.
para o pequeno investidor ainda mais, né? Eu até criei um e-book falando do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto esquematizado, uma forma simples e prática para você iniciar seus investimentos, exatamente para isso. Pra você não viver aquela situação da corrida dos ratos. E os passivos, né? Quanto menor, melhor, né? E os ricos normalmente não têm grandes passivos, a não ser que seja para comprar mais investimentos. Essa é a diferença. E o prejuízo que as pessoas têm de consumir todo o dinheiro em vez de investir? São pelo menos 3 aí. O prejuízo do tempo, porque você vai entender aqui nessa palestra que o tempo faz muita diferença no investimento, então quanto mais você deixar para investir mais para frente da sua vida, mais você vai ter prejuízo desse tempo. O poder dos juros compostos no tempo tem um efeito muito grande, um efeito avassalador mesmo. Porque os juros é exponencial, o crescimento é exponencial. Quanto mais tempo você deixar um dinheiro investido, mais ele vai render para você. É o efeito juros sobre juros. O capital adicional. Se você nunca investe, você nunca vai ter um capital adicional oriundo dos seus investimentos. Então, você perde, você só vai ter aquele rendimento fruto do seu trabalho. E aí você tem que despender tempo e esforço para ter esse dinheiro. E aí, quando você começa a investir, você tem um capital adicional que você não precisa trabalhar para tê-lo. E a instrução, né? A experiência do investimento. Como você vai aprender a investir? Ninguém nasce sabendo. A gente aprende a investir exatamente investindo. Até por isso que eu falo tanto no meu e-book lá, para as pessoas já começar a partir de hoje. Sempre é hoje, não deixar para amanhã para fazer os investimentos, né? A experiência do investimento é muito importante. A pessoa, por exemplo, que compra imóveis, ela não aprende a observar os imóveis da noite para o dia. A pessoa, ela vai aprendendo a investir no decorrer da vida, às vezes batendo cabeça, às vezes tomando prejuízo. Então a experiência do investimento é muito importante. Como funciona a vida financeira das pessoas então? Os ricos compram investimentos e a classe média, bens de consumo, muitas vezes aí com dívidas, né? Pensando que são investimentos, que aí eu cito o exemplo do carro, da casa própria, entre outros fatores, que apesar de fazer parte do seu patrimônio, não é investimento, porque não gera um capital adicional para você. Ao contrário, muitas vezes tira o dinheiro do seu bolso, né? O livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor até fala que para você diferenciar um ativo de um passivo, você verifica: isso que eu estou comprando vai colocar dinheiro no meu bolso ou vai tirar dinheiro do meu bolso? Temos exemplo aí da casa própria. Você tem despesa com a sua casa ou você consegue algum dinheiro oriundo da sua casa própria? É para refletir, né? Eu convido você a pensar sobre o orçamento. E aí eu vou te dar a dica do orçamento de mentalidade rica, mas antes você precisa entender como funciona o orçamento de mentalidade pobre. E se for esse o seu caso, por favor, a partir de agora vamos mudar essa mentalidade, mudar o seu mindset. O orçamento de mentalidade pobre é aquela quando você tem a renda e aí você deduz as suas despesas e depois vai fazer os investimentos. E se sobrar, né? Muitas vezes nem sobra nada para você investir, né? Que é o que acontece na maioria que é o que acontece com a maioria das pessoas, não sobra nada para investir no final do mês, ao contrário, às vezes sobra dívidas para pagar, né? Mas há uma luz no fim do túnel, sempre há uma luz no fim do túnel. Eu vou te explicar aqui como fazer um orçamento de mentalidade rica. Orçamento de mentalidade rica é primeiro você saber que você tem aquela renda, depois disso você definir ali uma parte do seu orçamento para fazer investimento. Eu oriento aí pelo menos 30% para você fazer investimento, 10% para sua independência financeira, 10% para lazer e 10% nem seria investimento, seria para doação. Mas se você não consegue ali, você está começando ainda a mudar a sua mentalidade, reserva 5% para cada coisa, 3% que seja,
mas comece. Precisa de um pontapé inicial para você começar a mudar o seu mindset, a sua mentalidade para mentalidade rica, não mentalidade pobre. E só depois você vai definir suas despesas. Mas às vezes as pessoas acham muito difícil, né? Como que eu vou viver com 70% só da minha renda para despesa? Eu te convido a fazer uma reflexão. Se você perder o seu emprego hoje, quais são as despesas que você vai manter no seu orçamento e quais aquelas que você vai retirar do seu orçamento? Aí você já começa a ter uma noção melhor. Uma outra reflexão, que muitas pessoas já vivem com 70% da renda ou até menos, porque 30% ou mais por cento da renda está definido ali para parcela da casa própria, parcela de veículo e outras despesas mais, compras parceladas aí que você faz. Então talvez começar a mudar esse tipo de situação já vai te ajudar aí perfeitamente a investir 30% da sua renda. Só depende de você. Eu trago até um demonstrativo aqui para você que eu vou deixar disponível. Vou gravar uma videoaula que eu vou estar lançando na próxima semana aí. De uma planilha que eu vou disponibilizar, né, em comemoração aos 1000 inscritos no meu canal, de orçamento de mentalidade rica. E vou ensinar como fazer esse orçamento. Nada mais você definir aqui as suas entradas de dinheiro, né? É um fluxo de caixa, é uma planilha que simula um fluxo de caixa muito bem, né, pessoal. Normalmente as pessoas têm o salário, né, como entrada de dinheiro. Depois você deduz os investimentos. Eu dei o exemplo aqui do projeto X, sei lá, curto prazo, por exemplo, uma viagem nacional que você queira fazer. Reserva financeira, que é o primeiro investimento que você deve fazer para a sua vida. E independência financeira, que é o que todo mundo deveria ter, né, para ter aí uma aposentadoria tranquila, né. E depois que você vai deduzir suas despesas, e aí tem várias contas, né, aluguel, limpeza, escola dos filhos, e entre outras, entre N despesas que você pode ter, e você pode definir nessa planilha o que você quiser. Só não pode ficar negativo aqui no final do mês, né? No final aqui você vai ter o saldo, vai sobrar na sua conta, e se no mês você teve superávit ou déficit. E aí eu recomendo você fazer para pelo menos 12 meses, né? Eu, por exemplo, faço isso para 5 anos, para já saber como que vai ser minha vida daqui a 5 anos. E reavalio isso todo mês. E aí é de cada um. Pelo menos uma vez por mês eu recomendo que você faça isso, faça uma reavaliação. Isso aqui você pode mudar no decorrer do mês. Alterou alguma coisa, você vem e preenche na planilha. Uma lição que eu aprendi no livro Os Segredos das Mentes Milionárias é que você precisa aprender a administrar seu dinheiro primeiro, aprender a controlar seu dinheiro primeiro, para depois enriquecer, né? Então as pessoas que acham querem ficar ricas primeiro para depois começar a administrar seu dinheiro. É a mesma coisa daquela pessoa que fala que vai começar a fazer dieta depois de perder 10 quilos. Não perder 10 quilos depois de fazer dieta, né? Como que tá a sua vida aí? E aqui eu vou dar até dica para facilitar o seu controle. Primeiro vencimento das contas. Deixar sempre o vencimento, negociar isso com cada despesa sua, por exemplo, água, gás, telefone, eles são obrigados a dar várias datas de vencimento para você colocar aquela que facilita a sua vida, né? Então colocar sempre depois de você receber sua principal fonte de renda. Pequenas despesas. Eu coloco até nessa planilha que eu deixo disponível, uma parcela ali, uma linha, uma conta, pequenas despesas. São aquelas corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, o cafezinho que você toma, o sorvete que você toma, você vai pagando ali. Normalmente eu deixo um valor, por exemplo, R$100 para essas pequenas despesas, 200, 300, você que vai saber de acordo com o seu orçamento. E você saca esse dinheiro, coloca na carteira e já considera ele gasto. E vai gastando no decorrer do mês. Por que isso? Porque excesso de controle, às vezes faz você não fazer o controle. Faz você desistir do seu controle. Por isso que essa é uma dica bastante válida. Cartão de crédito, usar
o cartão de crédito a seu favor, então definir um limite no cartão de crédito. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo exatamente isso, como utilizar o cartão para você não ter nenhum problema. Você define um limite, o seu limite não é o limite que o banco te dá, e transforma ele em um aliado, certo? Concentra todas as suas despesas corriqueiras do dia a dia numa data só após aquele recebimento da sua principal fonte de renda. Internet aplicativo, você pode consultar hoje em dia diariamente toda a sua rotina financeira, né? Saldos, extrato cartão de crédito, saber quanto já está o valor do seu cartão de crédito. Você não precisa esperar vir a fatura para ficar aí desesperado. Não, você consegue acompanhar diariamente e saber se está dentro do seu orçamento ou não. Quem trabalha com dinheiro vivo, pagar tudo no banco, para você ter um relatório ali do que você gastou mensalmente. Separar valor para cada despesa em envelopes é uma dica bem bacana. Então, você recebeu um dinheiro vivo ali, da sua principal fonte de renda, você já pega, separa em vários envelopes, cada conta, cada linha da planilha, você coloca, escreve mesmo em cada envelope, coloca o dinheiro e vai gastando no decorrer do mês. Mas você já considera na planilha aquele dinheiro gasto. Caso precise remanejar algum valor, você faça isso e vai lá e altera na planilha. Quem tem empresa, consultório, a dica aí é separar o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal. Até para você saber como que está sua retirada, como está seu prolabore na empresa, para saber se não é você que está dando prejuízo para sua empresa e também para saber se a sua empresa está dando lucro, se está compensando realmente ainda ter aquela empresa, ter aquele consultório. Porque às vezes as pessoas têm uma empresa que está dando prejuízo e não estão sabendo disso. Então você começa a perceber isso, por isso que é tão importante a separação das despesas da empresa do pessoal. Talvez você trabalhando para uma outra empresa que te pague melhor do que sua empresa está remunerando, talvez você precisa balizar essa situação. E qual que é a chave do sucesso financeiro? Partindo aí para a segunda etapa dessa palestra, é foco e clareza. Você ter foco e clareza nos seus objetivos, nos seus projetos de vida. A gente precisa sonhar, mas também precisa realizar. Então ter foco e clareza é muito importante para você ter sucesso financeiro na sua vida. E aí é importante que você saiba que o que mais atrapalha a vida financeira das pessoas é o imediatismo e os imprevistos. São as duas coisas que mais atrapalham a vida financeira das pessoas. Muitas pessoas não começam a investir, mas não permanecem investidores. Por quê? São imediatistas, querem para agora. Não, investidor, para quem é investidor por longo prazo. Eu tenho o projeto de vida de ser independente financeiramente em 30 anos. Comecei há 3 anos atrás com o objetivo de ser em 30 anos. Talvez eu realize em 20. Mas meu objetivo é 30 anos, é por longo prazo. Não tem nada de imediatismo nisso. E emergência. A gente precisa saber que a gente pode ter emergências. A gente pode ficar doente, precisar de um dinheiro, pode bater o carro, alguém da nossa família pode morrer, a gente precisar pagar alguma coisa, tudo isso é emergência. Então, a gente precisa se precaver nisso. E como fazer um projeto para resolver tudo isso? É a reserva de emergência, reserva para emergências. É um projeto que todo mundo tem que ter uma reserva para emergências. Eu separei um modelo de projeto aqui para você ter uma noção de como fazer isso. Ter um propósito. Então, meu propósito é fazer uma reserva para emergências. O que é uma reserva para emergências? É você ter pelo menos de 3 a 12 meses, eu acredito que até 6 meses, é uma boa reserva para emergências, né? Você ter esse dinheiro, 6 meses de gastos que você tem mensal, ter disponível numa aplicação de liquidez imediata a qualquer momento que você precisar. Então, a prioridade, no caso, é você poupar ali um valor mensal, por exemplo, R$500 nos próximos 60 meses. Um objetivo de médio prazo. Com certeza você vai ter mais dinheiro. Você vai ter ali
após essa data R$ 35.000 numa aplicação de liquidez imediata. Então, se você precisar de qualquer coisa, às vezes até pelo seu imediatismo, né? Porque isso é do ser humano, nós somos seres irracionais, apesar de todo mundo achar que a gente somos seres racionais. A economia comportamental, a psicologia comportamental vem dizer o contrário. A gente tem muita decisão, a gente toma muitas decisões da forma mais irracional possível quando se trata de dinheiro. Então, para te ajudar nisso, uma reserva de emergências vai ser excelente, até para você conseguir manter os seus projetos de longo prazo. Por exemplo, eu tenho um propósito aqui de ser independente financeiramente. Qual que é o objetivo mais claro que isso? Conquistar a independência financeira em 2048, colocar sempre data para começar e para terminar os seus projetos. Prioridade, poupar, por exemplo, R$ 1.000 ou 12 mil anual em 30 anos, projeto de longo prazo. Você vai ter mais dinheiro, aí R$ 1 milhão, pelo menos eu tenho certeza que você vai ter ao final desses 30 anos. Comece com pequenos planos, né? Programe uma viagem, programe para comprar um carro em vez de comprar parcelado, programe uma festa de aniversário do seu filho, uma festa de casamento. Comece sempre com pequenos planos, invista primeiro, gaste depois. E o poder dos juros compostos. Curto prazo às vezes não faz tanta diferença, né? Mas longo prazo a diferença é gritante, o efeito é exponencial. Vou te mostrar aqui. Um investimento em 120 meses, R$ 1.000, 10 anos. Na poupança, por exemplo, a média dos últimos anos seria mais ou menos 0,60% ao mês. Um Tesouro Selic também, pela média dos últimos anos, não estou considerando a Selic agora, mas a média dos últimos anos, 0,8%. Você teria aí 189 mil no Tesouro Selic e 177 mil na poupança, que já dá uma diferença boa, uns 20 mil reais. Uns 20 não, 12 mil reais. Agora, se você fizer essa mesma aplicação em 30 anos, vou te mostrar qual que é o pulo do gato. E não é esse pulo do gato fake aí não. Investimento em 30 anos, os mesmos R$ 1.000, nas mesmas taxas, no efeito exponencial dos juros compostos, você teria 1.800.000 no Tesouro Selic e 1.277.000 na poupança. Uma diferença aí praticamente de R$ 600 mil. Então, só para você ver a diferença. Isso é uma taxa pífia, né? Você consegue uma taxa muito melhor aí em outros investimentos mais sofisticados e mais voltados exatamente para o longo prazo. Então, não sei o que você está esperando aí, se não tem ainda, abra uma conta em uma corretora. Deixei 4 aqui sites de corretoras, ótimas corretoras para você abrir conta, que é a porta de entrada para você fazer seus investimentos. Vou falar um pouquinho aí, essa etapa final agora, do Tesouro Direto, né? Eu até escrevi um e-book falando sobre isso, tem o site aí tesourosquematizado.com, se você tiver interesse, entra no site, eu esquematizei todo um e-book aí para você realmente começar a iniciar os investimentos. Para o pequeno investidor, a porta de entrada dos investimentos é o Tesouro Direto. Nem só pequeno investidor, né? Todo investidor investe no Tesouro Direto, tá? É o investimento de menor risco aí no Brasil. Títulos públicos. Compra e venda através da corretora. A partir de R$30 você consegue já comprar título público. As taxas de administração são baixíssimas. É o menor risco do mercado, menor até que a poupança, tá? E a operação é toda online. Então facilita, você não precisa ficar conversando com o gerente do banco, pedindo dica, pedindo favor, etc. Há 2 tipos de títulos. Um é o que paga juros semestrais e outros que não paga juros semestrais. Eu vou falar de 3 aqui que não paga juros semestrais porque é o que mais indicado para o pequeno investidor. Não é que ele não paga juros, ele não paga semestralmente, ele vai pagar só no final do vencimento do título. Tesouro Selic.
É o queridinho aí para substituir a poupança. É um título pós-fixado. Vou dar um exemplo aqui, ó. Temos hoje a venda o Tesouro Selic 2023. Ele vai vencer em 1/3/2023. Você consegue comprar aí a R$ 97,84, quase R$100. É um pós-fixado, né? Então você não sabe exatamente quanto você vai ganhar de juros no final, mas você sabe que ele vai pagar a taxa Selic. Hoje a taxa Selic está em 6,5% ao ano. E a vantagem dele em relação à poupança é que ele tem um rendimento diário. A poupança não, ela só tem rendimento no aniversário mensal. A oscilação de preço dele é praticamente zero. Então todo dia você tem um rendimentozinho a mais ali. E ele não cai nem aumenta de preço igual outros títulos que eu vou falar aqui. Ideal por curto prazo, uma reserva de emergência, porque você pode resgatar a qualquer momento sem correr o risco de perder dinheiro. E também você consegue resgatar nos vencimentos por algum motivo aí. Tesouro pré-fixado, segundo tipo de título que eu estou falando aqui. Temos aqui o exemplo, Tesouro pré-fixado 2025, para vencimento de 1 de janeiro de 2025. Eu tirei esse print aqui ontem, estava com uma taxa de 9,74% ao ano. Só aí já está pagando o dobro da poupança, né? A poupança hoje está rendendo em torno de 4,37% ao ano. Você consegue comprar a partir de R$ 33,90. Então, pré-fixado, você já sabe, se você investir aqui, se você souber fazer conta, você sabe quanto que você vai ter dinheiro lá em 2025. Só que ele tem um risco de oscilação de preço. Se a taxa de juros subir, o título se desvaloriza. Se a taxa de juros diminuir, o título se valoriza. Você pode até ganhar mais dinheiro do que você estava prevendo ganhar. O ideal mesmo é você mantê-lo até o vencimento. E aí, às vezes, para o médio prazo, ou então para você diversificar sua carteira de Tesouro Selic, Tesouro IPCA e Tesouro Pré-fixado. Tesouro IPCA+, é o título que eu mais gosto aí para independência financeira. Por quê? Você ganha um rendimento real acima da inflação. Hoje o Tesouro está pagando 5,16% ao ano mais a inflação. A poupança rendeu esse ano 4,37%, ou seja, sem a inflação o Tesouro IPCA já está rendendo mais que a poupança. Você consegue comprar a partir de R$ 41,37, mas detalhe que ele vence em 15/5/2035. Então você tem que ter um bom planejamento para mantê-lo até o vencimento para você obter esse retorno. O risco de oscilação de preço, né, ele tem também, conforme o juro sobe, o juro diminui da taxa Selic. Então o ideal é manter até o vencimento por longo prazo, independência financeira. Essa é a dica aí. Tenha sempre um plano B, a frase do Gustavo Cerbasi, do livro Investimentos Inteligentes. Nunca esqueça o salva-vidas e nem a cerveja. Então, claro, Previdência Social, INSS, Previdência Privada, também é importante. Você tem que saber aí, por exemplo, na Previdência Privada, as regras do jogo, né? Qual que é a rentabilidade, a taxa de administração, taxa de carregamento, o risco do fundo, né? Onde o dinheiro está sendo aplicado. Eu, por exemplo, invisto na Funpresp Jude, né? Eu sou servidor público federal do Judiciário Federal, mas eu estou sempre acompanhando qual que é a taxa que a Funpresp está conseguindo obter e aonde que eles estão aplicando esse dinheiro, né? Para também, hoje é muito fácil fiscalizar tudo isso. Sei de todas as taxas que eu pago, a gente tem que saber, tem que ir atrás, tem que conhecer. Tem prazo, né? O regime tributário, se é IR progressivo, regressivo, eu posso talvez até gravar um vídeo para esmiuçar essa parte da previdência privada. Mas é talvez uma forma interessante de diversificar seu investimento também. O melhor investimento é aquele que atende às suas necessidades, sua capacidade, a sua tolerância ao risco, o prazo e o nível de conhecimento. Para muitos, o Tesouro Selic é o melhor investimento, apesar de não ser o mais rentável. Então,
tem uma diferença muito grande em ser melhor investimento para uma situação e ter a melhor rentabilidade. É uma outra situação. Você precisa saber diferenciar isso se você quer se tornar um investidor. O último recado aí que eu quero dar para você é que eu me lembro dos dias que eu orei a Deus por tudo que eu tenho hoje. Então, seja muito grato a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te abençoar muito, com a sua vida, né? Eu tô muito feliz, né? A minha esposa e meu filho estão assistindo essa palestra aqui pessoalmente. Meu filho tá aqui, ó, é uma bênção de Deus para mim. Ó, tá aqui, ó, meu pequeno investidor. Nós estamos comemorando esses 1000 inscritos. Então eu sou muito grato a Deus por ele, que é a minha esposa que não quer aparecer no vídeo. Ai, ai. É isso aí, eu agradeço você assistiu esse vídeo até o final. São os 1000 inscritos, né? O projeto agora é ir rumo aos 10.000 inscritos, né, filho? E falar um pouco também sobre a vida do pequeno aqui, como que funciona, as despesas de um pequeno investidor e tudo mais. E eu quero deixar aqui, se você tiver interesse, acesse o site aí, tesouroesquematizado.com. Também, se você quiser me contactar aí, contato@tesouroesquematizado.com.br é o e-mail desse projeto. E é isso aí. Um grande abraço aí, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.